Boa noite. O nosso grupo, vamos dar seguimento à apresentação. O nosso grupo que é constituído por Noêmia, Érica, Regis, Luan, Vitória e Everson. Eles vão abordar a fisiologia do sistema reprodutor masculino. Boa noite. Vamos começar nossa apresentação falando um pouco sobre a espermatogênese, que é um processo que consiste na produção de espermatozoides e leva cerca de 74 dias. Bom, tudo começa com as espermatogônias, que são células que durante a formação do embrião migram para os testículos, são pequenas e ficam próximas à lâmina basal do epitélio germinativo. Na puberdade, por volta dos 13 anos, elas começam a sofrer o processo de divisão mitótica, produzindo novas células. Essas células filhas, elas podem continuar se dividindo, mantendo-se como células-troncos de outras espermatogônias, recebendo o nome de espermatogônias do tipo A, ou se diferenciam para se tornar espermatogônias do tipo B, que vão sofrer mitose e originar os espermatócitos primários, que têm 46 cromossomos, que depois vão se dividir por meiose e formar os espermatócitos secundários, com 23 cromossomos, mas com o DNA de uma célula diploide, pois cada cromossomo tem duas cromátides. Os espermatócitos secundários, eles vão sofrer uma segunda divisão meiótica e vão originar as espermátides, que são células com 23 cromossomos, com metade da quantidade de DNA, ou seja, células haploides. A partir disso, essas espermátides vão se desenvolver em espermatozoides pelo processo de espermiogênese. A espermiogênese, ela é basicamente a transformação das espermátides em espermatozoides. Aqui não acontece a divisão. Basicamente vai ocorrer a formação do acrossomo do espermatozoide, a condensação, o arredondamento do núcleo e também o desenvolvimento dos flagelos. Vai ocorrer também a perda do citoplasma, que vai culminar na formação do espermatozoide maduro. Ela ocorre em 3 etapas. A primeira é a do complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele se localiza na periferia da célula e ele desenvolve a formação da vesícula acrossômica. Na etapa acrossômica, a gente tem, ela fica em cima, na ponta do núcleo, formando o capuz acrossômico, que é basicamente um capacete cheio de enzimas hidrolíticas, capazes justamente de penetrar a zona pelúcida e a corona radiata do óvulo. E a fase de maturação, ela ocorre quando os corpos residuais eles são desprendidos do citoplasma, e aí os espermatozoides eles são levados até o lumen do túbulo. Alguns fatores que influenciam a ação de alguns hormônios, como o LH, que vai estimular as células de Leydig a produzir testosterona, a própria testosterona, que vai induzir o crescimento e a divisão das células germinativas, o FSH, que estimula a célula de Sertoli, e o GH, que vai estimular a formação das espermatogônias, que são as células germinativas progenitoras dos gametas masculinos. Algumas células são importantes para esse processo. A célula de Sertoli são células grandes que atravessam as paredes dos túbulos, indo da lâmina basal até o lumen. Células próximas se unem por junções nas paredes basolaterais, formando a barreira hematotesticular, que serve para proteger o espermatozoide da ação do sistema imunológico. As células de Sertoli servem para dar suporte, proteção e suprimento nutricional dos espermatozoides em desenvolvimento. É a célula de Sertoli que fornece a troca de nutrientes e metabólitos às espermatídeos e aos espermatozoides, que estão isolados em contato com o plasma pela barreira hematotesticular. Além disso, essas células também vão realizar a fagocitose de corpos teciduais, vão secretar fluido dos túbulos para transportar os espermatozoides e secretam a proteína de ligação andrógena. Tudo isso através do controle do FSH e da testosterona. As células de Sertoli também convertem a testosterona em estradiol devido à expressão de uma enzima chamada aromatase, que aumenta a espermiogênese e secreta a inibina. Outra célula é a célula de Leydig, que compõe o tecido intersticial dos testículos, considerada a célula endócrina do testículo.
As células de Leydig possuem características de produtora de esteroides, produzindo testosterona pelo estímulo do LH. Do LH da hipófise. Na gravidez, o hormônio gonadotrófico atravessa a placenta, estimulando essas células no feto masculino, fazendo com que ele produza testosterona para diferenciação sexual. Elas vão ficar ativas durante os 4 primeiros meses do início de vida e depois vai voltar a sua atividade no início da puberdade. Como Noêmia falou anteriormente, as células de Sertoli elas vão ser responsáveis por produzir a testosterona, que é o principal hormônio é, é, que participa das regulações no sistema masculino. Então, a conversão da testosterona em estradiol, em beta-estradiol, pela aromatase, pela uma enzima chamada aromatase, a conversão da dihidrotestosterona pela alfa-redutase, aí vamos ter tipo 1 e tipo 2, e vamos ter as principais ações da testosterona, que ele vai participar da regulação da função das células de Sertoli, do desenvolvimento do trato masculino, dos efeitos lipídicos, que vai ter uma ação metabólica em cima dos lipídios, de uma ação sobre as hemácias, sobre o aumento da produção das hemácias. Nós vamos ter influência no desenvolvimento ósseo e o aumento da massa muscular, e influência tanto na ereção quanto no libido. A questão do aumento ósseo e massa muscular, a gente enxergamos essa influência principalmente no período da puberdade, em que o corpo masculino ele vai sofrendo diversas mudanças. O corpo vai criando forma, ao desenvolvimento de pelos na região pubiana, o crescimento da barba, são características que expressam essa mudança hormonal. E a gente temos também a entonação da voz, que popularmente chamamos o processo de engrossar o tom de voz. Bom, tanto a testosterona como a hidrotestosterona agem no mesmo receptor, que é o receptor de esteroide. É uma proteína existente no núcleo de determinadas células, a qual os hormônios masculinos eles vão se ligar. A maior parte dos hormônios masculinos segue no sangue através da globulina ligadora de hormônios sexuais, que é chamada de SHPG. É uma proteína que afeta funções de alguns hormônios sexuais. Ela é produzida principalmente no fígado. Na corrente sanguínea, os hormônios sexuais podem ser encontrados em 2 formas, tanto livre quanto ligados. Quando ligados a SHPG, os hormônios masculinos é inativo e tem um impacto biológico mínimo sobre o corpo. Basicamente, a SHPG ela age quase como um amortecedor, controlando a quantidade de hormônios sexuais disponíveis para o corpo. Isso ajuda a manter o processo relacionado aos hormônios sexuais em equilíbrio. Bom, a maior parte da testosterona ela é convertida em metabólicos inativos e são excretados pelos rins. A inativação da testosterona ocorre predominantemente no fígado. Então, para falar de regulação, a gente tem que ter em mente tudo que foi abordado anteriormente pelos meus colegas sobre justamente essa questão da testosterona e da espermatogênese e como é que elas acontecem, quais são os efeitos e consequências desse processo. Então, a gente vai entender que a testosterona vai ser o principal hormônio masculino, né? Ele vai ter um aumento muito grande na época, no período de puberdade, além do período da adolescência, e tudo isso desencadeado nos testículos por ação do hormônio LH, que vai ser o hormônio luteinizante. E aí a gente vai entender que a espermatogênese durará de forma ininterrupta o resto da vida e os níveis de testosterona no sangue vão ser regulados pelo funcionamento do complexo hipotálamo hipofisário. E aí isso vai acontecer no mecanismo de retroação negativa, que a gente conhece também como feedback negativo.
Então, os hormônios gonadotróficos, que vão ser secretados pela hipófise, eles vão regular o funcionamento testicular, tanto em níveis de espermatogênese, quanto em níveis de produção de testosterona. Então, desses hormônios, a gente vai ter que se destacam o LH e o FSH. LH sendo o hormônio luteinizante e o FSH sendo o hormônio folículo estimulante. A gente vai entender que o hipotálamo, nesse contexto, ele vai entrar justamente produzindo os hormônios de liberação, que vai ser o RH e o GnRH, que mais especificamente seria o hormônio liberador de gonadotrofina. E aí eles vão atuar na hipófise, estimulando justamente a produção do FSH e do LH. Então, esse mecanismo, propriamente dito, vai acontecer, como eu já falei, através de uma retroação negativa. Ele vai ser induzido quando a testosterona atinge concentrações elevadas no sangue, reduzindo ou inibindo a liberação de GnRH pelo hipotálamo, que, por sua vez, fará diminuir a produção de LH e FSH na hipófise. Ou seja, quando algum hormônio sobe muito, a gente vai ter logo é uma cadeia mesmo. Quando algum hormônio sobe muito, a gente vai ter na hora a diminuição de outro hormônio para que as coisas consigam ficar equilibradas novamente. Então, a redução dos níveis desses hormônios no sangue faz diminuir a secreção de testosterona, o que vai levar a um novo aumento da produção de GnRH. Isso vai acontecer na célula Sertoli. Na célula Sertoli, vai acontecer a produção de inibina, que vai participar no controle da produção hormonal do complexo hipotálamo-hipófise. Níveis elevados desse hormônio vão inibir o funcionamento do hipotálamo e diminuir a produção de GnRH e, consequentemente, a produção dos hormônios hipofisários, que são o LH e o FSH, reduzindo os níveis de testosterona no sangue. Os níveis de hormônio no sangue são mantidos relativamente constantes através desse feedback negativo, permitindo o funcionamento equilibrado do sistema reprodutor masculino. Essas aqui são as nossas referências e a gente usou o Tortora para basear a nossa apresentação. Para encerrar, eu gostaria de agradecer em nome da nossa equipe toda a senhora pela oportunidade e é isso. Muito obrigado.